Região Nordeste, São Luís recebe nesta quarta-feira a exposição Passado, Presente e Futuro no Museu de Artes Visuais na Praia Grande. Para falar sobre a mostra e a importância dela em 2025, ano de COP30, a gente recebe a coordenadora e curadora do Museu Itinerante da Amazônia, Jade Jares. Jade, seja bem-vinda ao Maranhão. Muito obrigada. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde. Explica pra gente, então, o que vai ser abordado na exposição Passado, Presente e Futuro do Museu Itinerante da Amazônia e a importância dela nesse ano. Bem, o MIA, na verdade, ele já teve essa exposição em Belém e a gente escreveu ela para essa itinerância, passamos por Manaus e chegamos agora em São Luís. E a abordagem dessa exposição, ela tem como intuito usar a arte como uma ferramenta de diálogo com a comunidade. O MIA é da idealização da Organização Não Governamental de Belém, que eu sou gerente de projetos culturais, o Laboratório da Cidade. E o Laboratório da Cidade ele busca muito abrir esses diálogos, pensando na adaptação das cidades às mudanças climáticas. Então, o MIA ele tem esse propósito da gente compreender melhor as cidades, por isso que nós iniciamos pela Amazônia, no norte, em Manaus, e depois a gente vem para São Luís, que a gente acredita que seja as duas cidades que a gente mais tem necessidade de diálogo, de trocar esse diálogo entre cidades amazônicas, entender as particularidades dessas cidades amazônicas, entender quais são os impactos que elas já estão sofrendo com as mudanças climáticas e ter essa troca, entender de que forma a gente pode pensar melhor nessa adaptação dessas cidades. Então, essa exposição ela busca muito abrir esse diálogo. Ela é uma exposição que tem obra de inteligência artificial, de design gráfico, tem painel interativo, tem mapa também interativo, mas também tem muitas obras de artistas contemporâneas que também trazem um pouco esse diálogo, falando sobre esse presente e passado, sobre os povos originários, sobre como a gente pode descolonizar o pensamento, e é um pouco também do que a gente busca com o MIA, descolonizar essa forma de pensar a cidade e entender um pouco com os povos originários, com as pessoas que já estavam vivendo e fazendo cidades, convivendo bem com o meio ambiente, convivendo bem com seus biomas, e de que forma elas têm a ensinar pra gente, da gente de repente voltar, olhar para trás, tentar voltar um pouco e pensar nas técnicas construtivas que realmente eram das nossas regiões e não as que foram impostas de forma europeutizada. Então é todo esse diálogo que a gente busca trazer com o MIA. Aí a gente tem esse roteiro de passado, presente e futuros, porque a gente começa buscando refletir um pouco sobre o nosso presente, como a gente vive agora as nossas cidades, de que forma a gente habita elas, vai para o passado exatamente para entender esse processo de colonização que a gente sofreu e tenta ir para um passado ainda antes e aprender um pouco sobre essas técnicas construtivas. E aí a gente vem pro futuro. O futuro distópico, que é basicamente, na verdade, a gente tem uma brincadeirinha ali querendo mostrar como se fosse ainda um futuro distante, mas a gente mostra que, na verdade, já é o nosso dia a dia, né? As mudanças climáticas elas já estão causando grandes impactos, como grandes enchentes, grandes secas. E a gente vem pro futuro que queremos, exatamente para a gente tentar trazer uma reflexão e finalizar uma reflexão ali da exposição, de compreender, de repensarmos nossas cidades, pensar aí agora, com tudo isso, com toda essa análise, com todo essa reflexão, como é que a gente pode repensar nossas cidades e entender o que a gente realmente quer pro hoje, para essa adaptação. Cultura e arte, então, ferramentas indispensáveis para a gente trazer o tema da ecologia, o tema da preservação, até mesmo a valorização cultural e o impacto, as consequências que podem ocorrer caso a gente não cuide disso direito, né, Jade? Sim, os impactos, na verdade, a gente já está sofrendo, né? A gente traz bastante isso, a gente tem muita fotomontagem e vídeo que traz um pouco esse impacto que muitas vezes parece que é ainda uma coisa meio sensacionalista de filmes que a gente via, né, de o que poderia acontecer com as cidades, mas muitas coisas já estão de fato acontecendo. Então a gente traz também nessa exposição essa realidade, nessa questão de um futuro que poderia parecer distópico, mas que já é muito a realidade.
E aí repensar, tipo, como a gente, a partir de agora, a gente vai... Tipo, a gente não tem mais como voltar atrás do que já está acontecendo, mas a gente pode, a partir de agora, pensar numa nova forma de viver, que não a gente fique causando cada vez mais impactos para que piore e a gente realmente se encaminhe para um local que não tenha mais como a gente retornar enfim, e grandes desastres mais ainda aconteçam. E Jade, o projeto começou em Belém, né, no Pará, e o Maranhão faz parte também da Amazônia Legal, assim como o estado do Pará, a própria Amazônia. Eu queria que você destacasse as semelhanças que tem as cidades onde o projeto vai acontecer, Manaus, Belém, aqui São Luís, justamente nesse sentido de como essas cidades foram construídas e quais processos dá para ver que são semelhantes de degradação do meio ambiente que podem ser mudados e que vão ser tratados nessa exposição. Bem, na verdade, não sei se eu consigo chamar de semelhança, porque exatamente eu acho que é esse discurso até que a gente tem, assim, porque quando falam muito de Amazônia, tratam como se a Amazônia fosse um lugar só, né? Como se a gente fosse todo mundo igual. E a gente tem muitas peculiaridades das cidades dentro da Amazônia. Inclusive é uma visão até mesmo internacional, né? Exatamente, de tratar a gente como um só, né? E cada cidade é completamente diferente. Assim, passando por Manaus, eu fiquei em Manaus por acho que uns 8 dias para a exposição. E foi muito interessante, porque ao mesmo tempo que é uma cidade muito parecida com Belém, ao mesmo tempo ela não é. Então, tipo, lá, por exemplo, quando a gente abordou o mapa que a gente faz na exposição, em Belém, é um mapa de prospecção de como a cidade vai ficar daqui a alguns anos. Então mostra as partes que vão ser alagadas, então a gente mostra ali também um pouco do racismo ambiental, de como as pessoas que se identificam como pardas, negras, indígenas, em sua maioria estão nos locais que vão alagar, mas quando a gente vai para Manaus, por exemplo, eles já não lidam com alagamento, eles já lidam com a seca. Quando a gente vem para cá, a gente também tem alagamento. Então, eu acho que esses levantamentos de dados e essa conversa com a comunidade local que a gente tem interesse em compreender e entender quais são os impactos de cada cidade e como as pessoas estão lidando com isso na cidade, de que forma o que elas têm medo. Elas têm medo de um alagamento, elas têm medo de uma seca, elas têm medo de não ter o que comer ou da sua casa sofrer enchentes. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem muitas semelhanças, porque nós somos todas cidades amazônias, né? Da Amazônia. E aí, eu acho que é exatamente entender essa particularidade de cada cidade, para a gente conseguir compreender juntos, fortalecer frentes e a gente conseguir entender o que a gente pode fazer a partir de agora, entendendo cada cidade como uma cidade. Agora, é uma questão que é sempre difícil assim, de ter uma solução quando se fala em desenvolvimento social e preservação do meio ambiente, né? Muitas das vezes, as pessoas têm que escolher um ou outro. E aí vem o chamado desenvolvimento sustentável, que é como você faz para desenvolver socialmente uma região cuidando do meio ambiente. Mas a gente percebe, Jade, em muitas cidades, aqui na nossa capital, São Luís, e nas cidades que o projeto já passou, que às vezes o desenvolvimento chega às custas da degradação do meio ambiente. Como é que dá para conciliar isso? O projeto também traz essa reflexão? Eu acho que ele traz bastante essa reflexão, porque exatamente eu acho que o desenvolvimento ele nos foi vendido por muito tempo dessa forma colonial e como se fosse asfaltar tudo seria a solução, né? E cá estamos nós sofrendo com grandes altas temperaturas, com grandes ondas de calor, exatamente por conta da quantidade de asfalto já, por exemplo, que está sendo colocado em nossas cidades e ignorando completamente o meio ambiente e a própria Amazônia, o nosso meio ambiente, né? E aí até tem uma das obras do Mia que ele traz exatamente essa reflexão, que são umas fotos de drone que a gente... Em cada exposição a gente está batendo do local que a gente está fazendo, mas estamos levando também como quadro comparativo de Belém, mostrando como tem várias regiões de Belém que ignoram os seus rios. Os seus rios viraram canais, foram canalizados, e como isso prejudicou, e tem muitos relatos de pessoas realmente ali que antes pescavam, mergulhavam, e hoje em dia simplesmente é um grande esgoto céu aberto. Então a gente acredita muito que esse desenvolvimento foi vendido pra gente como algo bom, né, como um desenvolvimento, mas na verdade é aí que a gente fala sobre essa questão de aprender com os povos originários.
Eles estavam já vivendo, urbanizando, fazendo cidades, mas se adaptando ao meio ambiente, não forçando que o meio ambiente se adaptasse às questões deles. Então, acho que é aí que a gente tenta trazer essa reflexão de como é que a gente pode construir, repensar, reconstruir nossas cidades, nos adaptando à nossa Amazônia e não fazendo o contrário, não querendo forçar. Então, acho que a gente já consegue, sim, pensar em formas sustentáveis de urbanizar as nossas cidades. Uma provocação, uma reflexão muito interessante. Na condição de coordenadora e curadora, você acompanha o termômetro das pessoas, né? Quando acompanham as obras, quando acompanham as peças, você acredita que cada pessoa que está passando, né, pela exposição passado, presente e futuro, está tendo essa consciência, a mensagem está chegando, as pessoas quando terminam, vêm, conversam contigo e falam, isso me abriu os olhos, isso me fez refletir muito. É um cenário que você acompanha com frequência? Olha, a gente teve bastante esse retorno e foi bem legal, assim, na verdade. A de Manaus, tem uma das obras que a gente faz, que também vai ter a de Belém, tem a de Manaus que veio de Manaus e vai ter a de São Luís, que é pegar uma fotografia de algum espaço, um cartão postal da cidade e fazer uma intervenção com inteligência artificial e design gráfico. Foi um design gráfico que fez essas obras, o César. E exatamente colocar como se, ali num cenário super degradado e super pesado, assim. E foi muito interessante que o de Manaus, na montagem, o de Manaus é o teatro deles, assim, que é o principal, né? O que tu bate a cara e tu já sabe que se refere a Manaus. E aí, na montagem, o rapaz que estava montando comigo, ele pegou a obra para montar e na mesma hora ele falou, nossa, isso já... forte essa imagem, né, pesado, e ele já veio me trazendo relatos assim sobre várias coisas que na hora só aquela obra causou uma reflexão nele. Isso pra mim já foi tipo engrandecedor demais, assim, porque na montagem eu já estava conseguindo ter um retorno de um impacto, então eu espero que os 30 dias dessa exposição em cada lugar que ela passe tenham um impacto ainda maior. Então a gente acredita que sim, a gente vai até botar formulários exatamente para ter esse retorno pós-visita das pessoas, para elas darem esse retorno e entender, a gente entender esses dados de quanto a exposição fez elas refletirem, como elas pensam, como elas entendiam tudo antes de entrar na exposição e como elas entendem agora, saindo da exposição, se esse diálogo de fato foi eficiente para elas. As pessoas que vivem na Amazônia Legal, elas têm um senso de pertencimento e também um senso de consciência em relação à questão da preservação. A gente pode dizer isso de uma maneira ampla, não apenas no quesito ambiental, mas também principalmente no quesito cultural. A mostra tem a intenção também de ir para Brasília e Rio de Janeiro. Você acredita que nessas regiões existe também essa consciência? Então, foi um pouco proposital quando a gente escreveu o projeto, pensar esse início em Manaus, São Luís e captar todas essas informações daqui, da Amazônia, das cidades amazônicas e levar para Brasília e Rio de Janeiro. Brasília é um pouco provocativo mesmo, o fato de ser em Brasília, né? E o Rio de Janeiro também, porque eu acho que é uma cidade do Sudeste muito importante de discutir isso. Então... de fato, a gente imagina exatamente que a gente quer levar, além da gente querer levar as nossas percepções e as nossas vozes e a nossa arte para eles compreenderem como a gente aqui na Amazônia sofre ainda mais com tudo que está acontecendo no país. A gente também quer entender um pouco deles, se eles estão entendendo isso. Então, a gente, por exemplo, o Rio de Janeiro, que é o último, a gente já quer chegar com todo o material de girar o Brasil inteiro. A gente já vai chegar com todo o material de Belém, Manaus, São Luís, Brasília e Rio de Janeiro. Então, acho que esse impacto ainda vai ser bem maior e eu espero, de fato, conseguir dialogar com eles. A gente sabe que, de fato, é muito diferente o quão palpável isso é pra gente. A gente já tem toda esse pensamento, a gente discute muito. Eu acho que ainda mais esse ano, com a COP, pelo menos em Belém, está sendo discutido muito, falado demais. O maior é o que está ali, os olhos das pessoas estão para falar da Amazônia e em Belém está bem forte. Mas a gente espera também a gente conseguir ter essa troca, não só de levar as nossas visões, as nossas vozes, os nossos artistas para esses locais, como a gente também conseguir trocar com eles e entender com eles também que a gente tá meio que juntos nessa, né? Sim. As cidades da Amazônia e do Brasil todas estão sofrendo
com as mudanças climáticas. Então, tentar entender de que forma também essa peculiaridade de outras cidades brasileiras, elas também podem ser repensadas. E também chamar a atenção do próprio poder público, né? Os governos, sim, as prefeituras, a União, porque quem, no fim das contas, tem o poder de mudar as coisas são os nossos representantes, né, Jade? Sim, eu acho que um dos intuitos do laboratório da cidade, não só com o MIA, como com todos os projetos, é muito a gente conseguir promover políticas públicas, tentar chegar nesses representantes políticos e também fazer essa troca entre organizações não governamentais, os políticos e o meio acadêmico também, que também tem muito a acrescentar. Tipo, o MIA, ele tem muita pesquisa, ele tem muita coisa do meio acadêmico também que a gente coloca ali, como esse levantamento de dados dos mapas, dos impactos de cada cidade. Então, esse sem dúvida esse embasamento científico também, sim, né? Sim, sim. Então, sem dúvida, não só o MIA, como o Laboratório da Cidade, em todas as ações que ele faz, a gente tem esse intuito de influenciar em políticas públicas e ter um retorno desses políticos e desses meios. Perfeito. Bom, Jade, você está no MIA desde o início? Desde o início. O MIA começou em 2022, no Dia da Amazônia, em Belém, no festival. Foi proposital, assim. E aí, inicialmente, ele teve um outro formato, ele era tipo uma arquitetura efêmera, era meio que também uma forma de buscar fazer um urbanismo tático ali, colocar uma arte na rua onde as pessoas passassem por aquilo, não indo para dentro de um espaço museológico fechado, e sim ir para a rua, fazer o efeito contrário, não as pessoas irem para dentro de um museu, e se o museu está no meio por onde as pessoas estão, por onde as pessoas andam. E esse era o primeiro propósito dele. Ele tinha um outro formato, ele era um grande cubo de 8x8x8 e com grandes obras em tecido, com obras também de artistas, em sua maioria da Amazônia, e que falam também, que dialogam também muito sobre essa questão dos povos originários, trazendo também essa provocação da gente repensar a arte. E aí, em 2023, a gente decidiu mudar um pouco o formato dele, que é esse formato que está girando pelo Brasil, que era exatamente trazer mais textos, mais interação, mais inteligência artificial, mais levantamento de dados, mapas, vídeos, mais que a gente conseguisse ter mais acesso também a como a população que passa por lá pensa e o que eles pensam, o que eles sentem, como eles se veem na cidade, o que eles se sentem pertencentes à cidade, de que forma eles se sentem pertencentes à cidade. Então a gente mudou esse formato, realmente indo para um espaço fechado, como museus, mas tentando fazer uma dinâmica maior, que a gente consiga também até abraçar diversos públicos, que a gente não fique no formato museológico mais quadrado, diríamos assim, ou mais usual, mas a gente consiga também trazer outras formas de arte, que a gente tenha uma dinâmica maior com crianças, com jovens, com idosos, estudantes, pessoas do meio, da organização não governamental. Esse é um espaço interativo, né? Quem for acompanhar as exposições vai poder também, de uma certa maneira, contribuir com a sua perspectiva daquilo que espera mudar, né? Com relação ao meio ambiente. Sim, essa é a ideia do MIA, a gente conseguir ter uma interatividade da comunidade local e ter um retorno mesmo, entender como é que essas pessoas se veem nesses espaços e até elas refletirem, a gente causar essa reflexão usando as obras como reflexão, mas também textos e vídeos, e a gente ter essa troca, entender como cada pessoa que passou por ali se vê na cidade, qual é a leitura dela. Bom, Jade, como você adiantou aqui pra gente, sempre quando o MIA está visitando alguma cidade, ele recebe algo dessa cidade, né? A São Luís não vai ser diferente. Nós vamos ter, então, uma representação de um artista maranhense no passado, presente e futuro, correto? Sim, isso. A gente, além de adaptar a exposição para cada local, como isso, a gente tem as fotos de drone da cidade para analisar de que forma ela se relaciona com as suas águas. Então a gente também traz para a exposição a foto de São Luís.
Tem umas videomontagens que a gente traz essa provocação também de repensar aquele espaço que é completamente ocupado por carros e se ele fosse ocupado por pessoas, que é um videomontagem, na verdade. Mas a gente também, por cada cidade que a gente está passando, a gente faz uma aquisição para o acervo do MIA, com a artista que dialogue. E aí aqui em São Luís a gente fechou com a Geviana, que também já participou do outro MIA, desde o primeiro MIA, na verdade, ela participa com a gente. E aí esse MIA não tinha como ser diferente, a gente vindo para cá, para a cidade dela, para o estado dela, a gente não tinha como não pensar em outra artista para trazer e dialogar com a gente. Vocês também recebem, assim, obras de arte, iniciativas que tratam a respeito da temática do MIA de outros artistas nas cidades em que vocês passam, porque de repente alguém vê que uma exposição que trata sobre o assunto do meio ambiente e aí alguém que já tem um trabalho sobre a área quer apresentar. Vocês também são abertos a receber essas pessoas para pelo menos dialogar ali com aquele trabalho? Com certeza, sem dúvida. Seria super interessante, inclusive, o artista procurar a gente para querer expor no MIA. Isso eu acho que é pra mim, aqui em São Luís, Jade, tem algumas pessoas, né, que trabalham com obras de arte que tratam sobre temas relacionados à temática do MIA. Já teve exposições, por exemplo, que tratou a respeito de um grande leito de rio aqui na cidade, que com o passar do tempo também aconteceu esse processo que você falou ainda há pouco, que aconteceu lá em Belém, em Manaus, do rio ele ficar poluído, a vida marinha prejudicada, lixo acumulado. Então já tiveram artistas que trabalham com essa temática e de repente podem, numa exposição como essa, apresentar para vocês também, né? Sem dúvida, seria incrível ter essa troca. A gente faz todo esse trabalho de curadoria e pesquisa de cada espaço para conseguir ter um artista que tenha essa importância dentro do MIA, que dialogue com a mesma linguagem e o que o MIA quer falar, o que ele quer passar. E se a gente descobrir mais artistas da região, seria incrível poder dialogar e entender de que forma a gente pode pensar em uma parceria. E o melhor de tudo é que é gratuito. Os nossos ouvintes não pagam nada, né, para acompanhar a exposição Passado, Presente e Futuro na região da Praia Grande, no Museu de Artes Visuais, né? Isso, é gratuito. Todas as exposições do MIA eles são gratuitas, exatamente para incentivar que as pessoas estejam com a gente, sem criar uma barreira, não tem esse não teria, né, fundamento, a gente quer que esteja todo mundo com a gente. E é uma exposição gratuita no Museu de Artes Visuais, que começa agora na quarta-feira, às 19 horas, e também está todo mundo convidado para ir para a abertura da exposição. Hora de reforçar esse convite, então, aqui na 104,1. Estão todos convidados para estar com a gente agora, dia 4, quarta-feira, na abertura da exposição MIA, Passado, Presentes e Futuros, no Museu de Artes Visuais, às 19 horas. É isso. Para outras informações, você pode conhecer o Laboratório da Cidade